Caiu. Vamos voltar? Esperar todo mundo voltar, ela deu uma queda aqui. Tá bom? Posso começar? Vamos lá, vamos orando aí pra gente continuar bem. Vamos embora. Vamos lá, o primeiro grupo de dons, o grupo de dons de fala. Dons de fala. Então a gente vai começar com as línguas. Atos 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A gente já vê aqui uma diferença entre quando é que o Espírito Santo desce sobre Jesus, o batismo do Espírito Santo de Jesus no Jordão. O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. Mas sobre os apóstolos, em Atos 2, o Espírito Santo desce como fogo, como línguas de fogo. A língua de fogo é o desenho do formato de uma lingueta que você vê em cima de uma vela. Na vela não tem aquela língua de fogo, aquela lingueta de fogo. Pronto, aquelas chamas pousaram sobre cada um dos discípulos, significando o batismo no Espírito Santo e com fogo, como falado pelo João Batista. Porque sobre Jesus o Espírito Santo repousa como uma pomba, porque Jesus era puro e não tinha pecado, nunca pecou. Sobre nós o Espírito Santo repousa como fogo, porque nós temos pecado e nós precisamos ser purificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem trazer purificação. Quando o fogo repousa, o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Quando o fogo repousa sobre os discípulos, todos eles imediatamente são cheios do Espírito Santo. Quer dizer, o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo? Quer dizer ser controlado pelo Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo. Não é um estado de inconsciência. Eles estão conscientes, mas eles estão dominados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Mas esse controle do Espírito sobre você, essa influência do Espírito sobre você, você coopera com ele. Porque Atos 2 diz assim: e começaram a falar. Quem começou a falar? Quem começou a falar? Os apóstolos. Então muita gente não recebe o dom de línguas porque fica esperando a boca falar sozinha. Como se fosse um fenômeno mediúnico que o Espírito Santo vai tomar sua boca e o Espírito Santo vai fazer sua boca ficar batendo, falando em línguas sozinho. E não é, é você quem tem que falar. O Espírito Santo capacita você a falar. E todos começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes capacitava que falasse. Então, esse dom ele é concedido, você recebe, você fica cheio do Espírito, e o Espírito dá um impulso interior para você liberar a fala em línguas. Mas se você não abrir a boca e falar, não vai fluir o dom. É você quem tem que abrir a boca, é você quem tem que falar. Você tem controle de começar e você tem o controle de parar o falar em línguas. E muitas vezes você pode pensar assim, não, mas é uma linguagem tão boba e tal. E a gente precisaria de uma live só sobre o dom de línguas para explicar isso, o contexto que realmente é essa linguagem boba. Em Atos 2 não é essa linguagem boba. Estou falando boba em aspas. Em Atos 2, o que acontece ali é que os apóstolos ou falaram em idiomas de outros países, ou os ouvintes o entendiam falando o idioma. Existe uma discussão se o milagre foi no ouvido das pessoas e os apóstolos estavam falando apenas em línguas, ou mistério, como diz Coríntios 14. Coríntios 14, você pode pegar o comentário de Hernandes Dias Lopes, de 1 Coríntios. Hernandes Dias Lopes vai fazer uma diferença entre as línguas em Coríntios 14 e as línguas em Atos 2. As línguas em Atos 2 são idiomas humanos. As línguas em 1 Coríntios 14 não são idiomas humanos.
As línguas de 1 Coríntios 14, elas são para a igreja. As línguas de Atos 2, elas comunicam alguma coisa aos outros. Existe uma diferença, você pode aprofundar essa diferença entre as línguas de 1 Coríntios 14, que são mistérios, e as línguas de Atos 2. Então pode ser que os apóstolos estavam falando em línguas, mistério, e os ouvintes os entendiam falando no idioma. Então o milagre foi no ouvido de quem estava ali escutando eles falando. Nem sempre a pessoa que fala em línguas, Soninha está perguntando se ela entende, porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo 2, quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e ninguém entende, visto que ele fala mistério. Mais à frente ele vai dizer no texto que se ele não tiver uma interpretação, o entendimento humano dele fica infrutífero, mas o espírito dele é edificado. Então nem sempre quem fala em línguas entende o que está falando, mas o seu espírito é edificado, o seu espírito está sendo... esse edificado, essa expressão, é como recarregar uma bateria. Se a pessoa tem o dom de interpretar, claro, ela entende. Mas nem sempre a pessoa também tem, porque Deus fez os dons de uma forma interdependente. Nós não temos todos os dons. Nós funcionamos na dependência dos outros. Deus permite assim para que a gente seja humilde. Muitas vezes a gente precisa... a gente fala em línguas e alguém interpreta para a gente para comunicar essa interdependência dos membros do corpo de Cristo. E os apóstolos falam essa língua, falam idiomas, mas depois o fenômeno se repete em outros lugares, como em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, você não pode dizer com certeza que foram idiomas humanos, porque na casa de Cornélio não haviam estrangeiros, só estava Cornélio e sua família e os apóstolos. E Pedro estava falando na língua que Cornélio conhecia. Então não foi o mesmo fenômeno de Atos 2. E o texto diz que quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre os que estavam na casa e como consequência, igualzinho lá, diz assim, como consequência, todos começaram a falar em línguas e profetizar. Vamos lá, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. E o versículo 44 diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Como é que eles sabiam? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Agora veja como o dom de línguas está relacionado aqui com o engrandecer a Deus. Lá em Atos 2 diz qual era o conteúdo da mensagem que as pessoas de outras nações ouviam lá em Atos 2. Assim, nós ouvimos falar das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. O conteúdo não era a pregação do evangelho, o conteúdo. Por isso que não faz sentido quando o cessacionista, que não crê na contemporaneidade dos dons de línguas, ele diz assim, não, as línguas eram idiomas humanos para evangelizar, porque o conteúdo das línguas em Atos não era a pregação do evangelho, era magnificar a Deus. É como Paulo diz em Coríntios 14, quando nós oramos em língua, nós adoramos, nós magnificamos a Deus, nós produzimos salmos e canções através das línguas. Por isso que o Espírito é edificado. Você está oferecendo a Deus uma forma de adoração. E aqui diz que eles falavam em línguas e engrandeciam a Deus. O mesmo fenômeno se repete em Atos 19. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, ele pergunta se ele encontra 12 discípulos e pergunta se eles receberam o Espírito Santo quando creram. E eles dizem que não, que só conheciam o batismo de João. E aí Paulo batiza eles no batismo cristão, em nome de Jesus, e depois impõe as mãos sobre eles. E quando Paulo impõe as mãos sobre eles, eles começam a falar em línguas como profetizavam. A gente não sabe se todos ali falavam em línguas, porque diz que falavam em línguas e profetizavam. Então pode ser que um grupo tenha só profetizado e um grupo tenha apenas falado em línguas. Isso desconstrói a ideia de que todo mundo que é
recebe a plenitude do Espírito Santo fala em línguas, porque os textos não sugerem isso. Os textos sugerem que falavam em línguas e profetizavam num grupo de 12, num grupo de 10. Quem foi que falou em línguas e quem foi profetizou, a gente não sabe. A gente sabe que é normal falar em línguas. Agora sim, muitos amigos têm me falado comigo, por exemplo, o Hildegard, Diogo. Eles desejam muito o dom de línguas. E como eles acompanham muito o irmão Luciano Subirá, que é uma pessoa que eu recomendo muito, muito mesmo recomendo, o irmão Luciano Subirá entende que as línguas são evidência do batismo, que a formação do irmão Luciano Subirá, além do pentecostal, é muito do rema, né? Ele não nega e não esconde que o Kenneth Hagin foi uma influência muito forte na vida dele. E aí, e fora disso, ele tem uma influência do Dave Robson, que é um americano, missionário americano, que vinha muito aqui na década de 90 para o Recife, com Valnice Milhomens. E há uma ênfase exagerada na língua, né? Nas línguas. Uma ênfase exagerada nas línguas. E por causa dessa ênfase exagerada nas línguas, como o dom principal, o dom não sei o quê, as pessoas que não têm o dom começam a se sentir inferiores porque não têm o dom de línguas. E o apóstolo Paulo deixa claro em Coríntios que nem todos falaremos em novas línguas. Ele faz uma pergunta retórica em 1 Coríntios, capítulo 12. Ele vai fazendo perguntas retóricas para dizer que nem todo mundo tem os mesmos dons no corpo de Cristo. E aí ele faz assim, versículo 30, tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Não. A resposta no contexto aqui a essas perguntas retóricas é não, porque o corpo não pode todo mundo ter os mesmos dons no corpo. Então nem todo mundo vai falar em línguas. O Espírito Santo é quem decide. Coríntios 12 ainda... O versículo diz aqui, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. O versículo 12:11 diz assim: mas o mesmo Espírito realiza essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Espírito Santo, ele dá os dons como quer. O Espírito Santo dá os dons como quer. E as línguas não são medida de espiritualidade de ninguém. As línguas não são medida de espiritualidade de ninguém. Billy Graham nunca falou em línguas. E Billy Graham foi o maior evangelista deste século XX. O século que terminou foi o maior evangelista. E nunca existiu... nunca ouvi falar de ninguém tão cheio do Espírito Santo, com a vida tão cheia do Espírito Santo como Billy Graham. Charles Finney foi o homem usado por Deus no segundo grande despertamento, nunca falou em línguas. Whitefield e Wesley também nunca falaram em línguas. E John Wesley. Então a gente não pode pegar as línguas como medida de espiritualidade. É um dom importante? É. Agora o que é que eu quero dizer a você que tem muita fome e desejo de falar em línguas? Você que tem muita fome e desejo de falar em línguas e você quer... O apóstolo Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. Ele sugere que o melhor dom, nesse caso, na opinião dele, é o dom de profecia. E ele gostaria que a igreja buscasse esse dom. Então, pela recomendação dele, procure os dons. Você pode pedir a Deus o dom de línguas. E Deus pode te dar o dom de línguas. Se você tem muita fome, muito desejo, você quer, o Pai Celestial pode te dar. Você tem que estar aberto a que ele faça a vontade dele. Mas se você realmente quer, peça. E ele vai lhe dar. E esse dom vai ser uma bênção na sua vida. Eu contei a vocês como eu tive a minha experiência de falar em línguas. Eu vim de uma igreja que ensinava que as línguas eram evidência do batismo no Espírito Santo. E por imposição de mãos. Eu nem esperava receber por imposição de mão. Nada foi sugestionado. A irmã Luísa Ivo impôs as mãos sobre mim, pioneira de serviço de oração. E quando ela impôs as mãos sobre mim, eu comecei a falar em línguas. Veio o impulso e eu comecei a falar em línguas. Então, a linguagem... E muitas vezes você também não fala porque você fica pensando que sua boca vai ficar falando sozinha. E não é assim. Você vai ter que falar. O impulso vai vir. E muita gente fica com medo de falar na carne. E quando o impulso interior vem de falar, ele não fala, não libera a linguagem que está vindo. Porque fica com medo de falar na carne. Mas minha gente, as coisas de Deus são tão simples. E a gente faz um bicho delas
que a gente termina não fluindo nos dons, porque a gente fica esperando realmente aquela coisa mecânica da boca da gente ficar falando sozinha. E não funciona assim o dom. O segundo dom é o dom de interpretação de línguas. E note que o dom não é tradução de línguas. A palavra chama de dom de interpretação de línguas, não é dom de tradução. De forma que você pode ver assim, alguém falando em línguas e a interpretação é muito curta. E você diz assim, oxe, falou trocentas palavras e a pessoa que falou em seguida só disse, meu povo, eu amo vocês. Que não é dom de tradução, é dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas, ele apanha o significado, o sentimento espiritual da fala, daquilo que está sendo dito. Existe uma coisa que é dita no fraseado das línguas, que não é na mente, porque Paulo faz uma distinção em Coríntios 14 sobre o entendimento e o espírito. É um entendimento espiritual, um sentimento espiritual que você comunica na interpretação. A interpretação, ela traz isso. Nem todo mundo que fala línguas, Paulo diz que você ore para interpretar. Normalmente uma sugestão de você pedir a Deus o dom. E aí você pode interpretar. Às vezes, comigo, eu não tenho o dom de interpretar normalmente. O que acontece, muitas vezes, é que profetizo e oro em línguas enquanto profetizo. E eu não sei se isso é a interpretação do conteúdo em línguas ou se eu estou edificando o meu espírito e aguardando o que Deus vai falar. Normalmente eu fico aguardando, porque o dom de profecia, ele não é a pregação, como em Romanos 12, e aí a gente já vai para o terceiro dom de fala. Ele não é a pregação. O dom de profecia não é a militância social, embora a militância social por justiça tenha um aspecto profético. O dom de profecia na comunidade cristã primitiva é uma fala espontânea, movida pelo Espírito Santo. Você vai falando, você não sabe o que você vai dizer. Não é programado, não é, embora você possa escrever e trazer depois, não é programado, é o mover do Espírito Santo. Você vai falando pelo mover do Espírito Santo. É tanto que quem entrega, você fica assim, naquela reverência, naquele temor e naquele cuidado do que é que você pode falar, porque você fala movido pelo Espírito Santo. Você fala movido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai liberando as palavras. E essas palavras vêm com um poder muito grande, vêm com uma unção muito grande. E normalmente elas são aquilo que Paulo diz que, para que é a função da profecia? Eu recomendo a vocês lerem Coríntios 12, 13 e 14 sobre essa questão dos dons. Ele diz que o dom de profecia é para encorajar, corrigir e que é o mesmo que exortar e consolar. Então, o dom de profecia, ele não é para dirigir a vida de ninguém. Então, pare com isso de ficar indo atrás de profeta, buscando direção de profeta, porque no Novo Testamento, todos os crentes têm o Espírito de Deus dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com você. Só falta você aprender a ouvir o Espírito Santo, discernir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala, nem sempre o Espírito Santo fala por uma voz, é um sentimento dentro do seu coração, que muitas vezes eu gosto de brincar, dizer assim, que corresponde ao sinal vermelho quando é não, o sinal verde para ir e aquele sinal de atenção, né? Cuidado. Então você tem uma impressão dentro de você que uma paz. Fulano, eu queria que tu fosse comigo trabalhar na vigília do encontro de casais. Quando você recebe esse convite, aí você tem uma paz. Isso é muito sugestivo de que o Espírito Santo está dizendo, vá meu filho. Mas aí, fulano, eu queria que você viesse trabalhar em tal empresa, sair do Recife e vir trabalhar em São Paulo. Aí você sente uma trava. Uma trava que vai além, porque é uma coisa que talvez você gostaria de ir e tal, mas você sente uma trava. É o Espírito Santo dizendo, talvez não, ou espere minha filha, espere meu filho. Então às vezes a gente não escuta o Espírito Santo, porque a gente, novamente, a gente fica esperando uma coisa extraordinária, e o Espírito Santo vai guiando a gente de uma maneira bem natural.
é sobrenaturalmente natural, como dizia John Wimber. E aí a gente precisa aquietar o coração, buscar a oração para ouvir ele, aprofundar essa convicção, se é ele mesmo jejuar, porque o jejum ajuda a ouvir melhor a voz de Deus, para tomar as nossas decisões e ser guiado por ele. Então você não precisa de profeta. O que é que acontece com a profecia? Quando você recebe uma profecia e essa profecia vem do Senhor, o Espírito Santo confirma dentro de você essa palavra profética. Tem uma testificação no seu interior. Mas nadinha de deixar que profeta guie a sua vida. Ah, eu vou casar com fulano porque o profeta disse. Ah, eu vou sair do meu emprego porque o profeta disse. Porque depois dá errado, aí tu vai botar a culpa nos outros. Mas o verdadeiro culpado, mais que você queira culpar a pessoa que direcionou você, o verdadeiro culpado mesmo, de verdade, é você, porque você não lê a Bíblia. Porque a Bíblia não ensina a ser guiado por profetas no Novo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento eram guiadas por profetas, porque nem todas elas eram habitação do Espírito Santo de Deus, então elas eram guiadas pelo ministério profético. Mas no Novo Testamento, todo crente é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Se não testificou no seu coração o Espírito Santo, não siga e espere. E Deus não vai ficar com raiva de você por isso, não. Quantas palavras proféticas eu já recebi e eu disse não. E Deus não ficou porque eu tenho um relacionamento com Deus. Deus não é um tirano, não. Ah, você tem que fazer isso. Não é assim não, minha gente. Você vai ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala com você. Então não existe relacionamento terceirizado na nova aliança. E erra, como o Nilo está falando aí, por desconhecer as Escrituras. A gente precisa aprender a ouvir por si mesmo o Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes a gente está numa reunião, como é que esses dons se manifestam? Uma vez eu estava no COC, na Assembleia de Deus no COC, eu fui com um amigo, e na Assembleia de Deus tinha as escalas, né? E a gente estava no COC, acho que é a Joana Bezerra, Assembleia de Deus Joana Bezerra, pequenininha. E a gente estava lá adorando e de repente uma irmã se levantou e ela começou a falar em línguas no meio da congregação. E foi tão rápido o que ela falou, que eu apanhei o significado espiritual do que ela falou e ali eu vi que era o dom de interpretação. O sentimento do que ela falou e ao mesmo tempo era como se ela tivesse realmente falado aquilo que eu ouvi. E aí eu falei para a igreja o que eu entendi que ela tinha falado. E foi um derramar do Espírito Santo tremendo. Esse é o dom de interpretação de línguas, que não é o dom de tradução de línguas. E o dom de profecia. Então vamos em frente. Como é que essas coisas funcionavam nessa igreja primitiva? Isso aí, gente, esse mover do Espírito Santo na igreja apostólica, ele vai continuar por muito tempo. Somente no século III ou IV vai surgir um movimento chamado montanismo, que vai ser uma reação ao esfriamento que aconteceu dentro da igreja com relação a esses dons. Mas se você pegar o livro Evangelismo na Igreja Primitiva, de Michael Green, você vai ver o quanto a igreja primitiva era cheia desses carismas e dessas manifestações do Espírito Santo. Era gente expulsando demônio, era gente curando os enfermos, era gente falando em línguas, era gente interpretando, era gente profetizando. E a palavra de Deus diz em Joel capítulo 2, versículo 28, vocês se preparem para isso. É o que está no meu coração. E há de ser, diz o Senhor, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo vai ser derramado nesses últimos dias de uma maneira tão intensa, Deus quer usar você. Se prepare. Você pode dizer assim, mas isso já se cumpriu em Atos 2. Não. Atos 2 é o começo, foram as primeiras chuvas. Quando o apóstolo Pedro diz, hoje se cumpriu esta palavra, é que os últimos dias já são, há 2000 anos atrás, já estamos nos últimos dias, quando o Espírito Santo é derramado. Mas o contexto de Joel 2, 28 diz, há de ser que depois, e Pedro não coloca esse depois em Atos 2, depois de quê? Depois da restauração de Israel, que quando Israel voltasse do seu cativeiro, e Israel se arrependesse, que Israel se voltasse para o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, desde a década de 60, mais do que nunca em toda a história da igreja, os judeus têm voltado
voltado para Jesus. Judeus messiânicos são os números que mais crescem. Desde a década de 60, o número de judeus convertidos. E a gente vai ter o ápice disso, como Paulo diz em Romanos, do capítulo 9 ao 11, falando sobre a redenção de Israel, que se a queda de Israel foi a causa de nossa salvação, gentios, a restauração de Israel será a plenitude dos gentios, um derramar do Espírito Santo em todas as nações, o cumprimento da grande comissão. Nós vamos experimentar um derramamento do Espírito Santo sem precedentes, e a manifestação desses dons de Coríntios 12, esses dons vivos da Igreja Apostólica ocorrerão outra vez, e tudo que o Espírito Santo vai requerer de nós é fome, sede e abertura para o fluxo do Espírito de vida em nós, sem medo, sem temor, que vai ser muito bom, vai ser uma aventura incrível a gente estar vivendo isso. Preparem-se, porque os jovens terão visões. Deus vai levantar uma juventude profética, uma juventude vai ser muito jovem profeta, muito jovem nazireu, entregue totalmente ao Senhor, apaixonado pelo Senhor. Prepare-se, porque os velhos sonharão sonho. Não tenha medo não. Você está pensando assim, eu vou morrer porque eu já tenho idade, chegou o meu tempo. Deus diz que até na tua velhice você vai dar muito fruto. Prepare-se para ser mãe de muitos filhos espirituais, para abrir a sua casa, discipular gente, edificar gente, construir gente, porque Deus vai te usar. E sobre os servos e as servas, o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo, porque Deus não vai fazer distinção de classe social. Deus vai derramar o seu Espírito em pessoas de todas as classes sociais. E também sobre os filhos e sobre as filhas, porque Deus não quer usar só os homens não. Deus vai derrubar essa barreira dentro das igrejas de querer calar a boca das mulheres, porque Deus quer usar as mulheres para falar a palavra deles. Deus quer mulher que conhece a Bíblia, mulher usada pelo Espírito Santo de Deus. Há de ser, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo vai ser derramado no mundo inteiro de maneira profunda e sem precedentes e sem limites. Esteja pronto e aberto para o mover do Espírito de Deus. Depois desses dons de fala, a gente tem os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Não é dom de discernir. Discernir, eu já disse isso, todo crente deve discernir. O discernimento é uma característica do cristão maduro. O cristão deve saber separar o bem e o mal, discernir bem as coisas. É dom de discernimento de espíritos. Você enxerga, vê no mundo do espírito. E aí isso pode acontecer por uma testificação do Espírito Santo, pode acontecer por meio de visões. E a gente vai ter vários tipos de visões. Eu insisto que mais tarde a gente poderia marcar um dia, um sábado inteiro, manhã e tarde, na Catedral da Trindade ou na Catedral da Reconciliação, para a gente estudar somente sobre os dons do Espírito Santo e sobre o Espírito Santo. Uma conferência de fogo, assim. Conferência de fogo. Botava logo o nome assim, Conferência de Fogo. Com túnel de fogo no final, impartição, fogo, fogo, fogo. Fazia logo uma conferência assim de um dia inteiro sobre isso. Mas a gente não tem tempo para falar sobre dons, sobre os tipos de visões, mas existem visões ou discernimentos do mundo espiritual que elas acontecem por meio de visão fechada, né? Você vê com os olhos fechados. Em Atos capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vê uma luz brilhando do céu, a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele viu que estava cego. Então ele viu a luz e viu o Senhor com os olhos fechados. Que quando ele abriu, ele percebeu que estava cego. Em Atos capítulo 10, Cornélio vê um anjo e ele diz assim: eu vi claramente como a luz do dia. Ele viu de olhos abertos. Eu estou aqui, como eu estou vendo essa porta aqui na minha frente, eu vejo o Senhor, vejo um anjo ou vejo um demônio, misericórdia. Mas é uma visão aberta, você vê com os olhos abertos. E a visão espiritual você vê com os olhos fechados. E a visão êxtase, né, que em Atos 10 diz que o apóstolo Pedro estava no eirado e ele entrou em êxtase. Essa expressão está escrita na Bíblia. Se você ler a sua Bíblia, você conheceria. Atos 10 fala em êxtase, e lá em Atos, no finalzinho, o apóstolo Paulo também tem um êxtase no templo, e é usada essa expressão quando ele vê o Senhor Jesus. E o que é um êxtase? Um êxtase é a suspensão dos sentidos. Você não fica inconsciente. Você fica mais consciente das coisas do espírito do que do entorno. É uma visão tipo um filme. Você entra dentro do filme e você vê as coisas que estão acontecendo.
É muito comum, por causa do ofício profético, do ministério profético, que eu tenha essas experiências com visões. Todo crente pode ter visões? Pode. Mas é muito mais característica do ofício profético. Por exemplo, eu já tive visões que eu estava de olho fechado e ver. Normalmente essas visões de olhos fechados são figuras simbólicas. No último Sozo, eu tive uma visão de uma coisa pressionando, dois objetos pressionando alguém e apertando ele. E quando eu comuniquei a pessoa, e eu falo isso porque não foi sala de aconselhamento, é sala profética, e não existe segredo ali, eu disse para ele: Deus está me dizendo que você está sendo pressionado a tomar uma decisão. E aí ele fez assim: e você está entre duas situações. Ele disse: eu tenho um amante e a minha esposa. E minha esposa descobriu, e as duas estão me pressionando para tomar uma decisão. Eu disse: de acordo com a palavra de Deus, você já sabe qual é a sua decisão, né? Você vai ficar com sua esposa. Ele começou a chorar e disse: é. E aí, são coisas tão simples, visões que você tem suaves. Mas existem visões que são tão fortes que quando você vê com os olhos fechados e você abre, elas continuam diante de você. E nesse caso é assustador. Você abre o olho e a figura, a impressão, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, eu gosto de chamar de impressão na retina, né? Um carimbo na retina que o Espírito de Deus dá. É tão forte a impressão da visão na retina que quando você abre você ainda vê. É tipo quando você fica olhando muito para o sol, que você é criança, gosta de fazer isso, olhar muito para o sol, e quando você abre o olho, aí quando você fecha o olho, você fica vendo aquele borrão da luz dentro dos seus olhos. Sendo que é ao contrário. A impressão espiritual na retina é tão forte que quando você abre, você continua vendo aquilo que você estava vendo de olhos fechados. E é assustador, são as visões abertas. O êxtase também, pronto, eu já tive, não é muito comum o êxtase, mas 2 vezes aconteceram. Eu estava sentado aqui nessa cama, aqui do lado, para orar antes de dormir, e de repente eu não estava mais sentado na minha cama. Eu estava num shopping, e nesse shopping tinha uma pessoa que eu conhecia, um homem e uma mulher. Eles estavam sentados na mesa e eles estavam conversando. Eu vi quando o homem tirou alguma coisa dentro da meia dele, do sapato, ele entregou à mulher e ele falou de forma sensual, bem no ouvido dela: isso é um segredo nosso. Quando ele falou isso é um segredo nosso, ela virou para mim o rosto. Isso muito real, como se eu estivesse dentro de um filme. Ela virou para mim o rosto, ela sorriu, e não era ela. Eu vi dentro dos olhos dela um demônio. E era o mesmo espírito que eu já vi se manifestar num Sozo, que eu já vi numa ministração do Seminário de Vida, que ele só troca as personagens. Eu vejo ele sempre aparecendo de vez em quando, e ele só troca as personagens. Ele só troca as mulheres que ele vem usando. Mas ele só troca as personagens. Eu enxerguei claramente aquilo e meus olhos, e eu acordei, não é um acordar que eu não estava dormindo, eu estava sentado me preparando para dormir. É um despertar que eu fiquei impactado com aquilo. E eu lembro do lugar, eu lembro do shopping, eu lembro o ambiente em que aquele encontro foi organizado para conversar, eu lembro de tudo. E é muito difícil para mim, por isso que a gente no profético tem que ter cuidado de não querer empurrar as nossas convicções proféticas para os outros, porque pode ser que a gente esteja errado. Existe a possibilidade de eu ser um esquizofrênico? Existe. Pode ser que eu seja doido, esquizofrênico. Eu estudei um tempo, quando estava lá em Ciências Sociais, fiz estágio com o pessoal de psiquiatria, e existem muitas visões e coisas que são problemas psiquiátricos. Pode ser que eu seja doido, então não vou empurrar minha subjetividade nos outros, porque quase sempre quando a gente procura o povo para compartilhar isso, o povo diz assim: não, eu não estou passando por isso, não é verdade não, e você fica com cara de tacho. Das duas uma, você vai ficar julgando a pessoa? Não, você está dizendo que não é, então não é, embora tenha sido muito forte. Como uma vez eu procurei um casal, eu tinha tido uma visão que eu vi a casa deles desabando, eu procurei ele, perguntei a eles: vocês estão bem? Eu nem disse nada da visão, eu disse: vocês estão bem? Não, nós estamos ótimos, né, amor? Como nunca nós estivemos antes, não é isso, bem? Eu disse: então tá, né? É porque Deus tinha me dito para procurar vocês, porque vocês não, para orar por vocês. Não, a gente tá super bem. 3 meses depois, o marido me procura e diz assim, me chama e diz: não, a gente não tá bem,
naquele dia eu não disse nada a você, porque ela não deixou. Mas o que é que acontece é que o relacionamento da gente não tá bem, tá havendo traição, tá não sei o que, até uma câmera escondida o cara tinha colocado dentro de casa para pegar a mulher. Agora veja, eu vou me abalar pelo que Deus me disse e o outro tá negando. A tendência é a gente querer se abalar, da gente, né, estremecer porque o outro tá negando, dizendo que não é e que não viu. Eu também não posso julgar o outro, porque é pecado. Eu não posso julgar o outro a partir de uma impressão minha. Teve uma vez que uma pessoa chegou assim e fez: aquela mulher ali é espírita, vai lá orar por ela. Eu fui orar pela pessoa. Aí, conversando com a pessoa, eu descobri que a pessoa não era espírita. A pessoa era lá da igreja, tinha um discipulado da casa dela e tal. É uma bênção, eu conheço muito mais ela hoje, é uma mulher abençoada. E a pessoa estava julgando a outra por uma impressão subjetiva. Cuidado com as impressões subjetivas. É melhor eu pensar que sou doido do que julgar os outros, ok? Então é melhor você dar o desconto e pensar: não, eu tô doido, do que julgar a pessoa quando ela nega ou quando ela diz que não tem nada a ver com ela, aquilo que Deus falou com você. São os dons de revelação. As visões não são dons. As visões são meios pelos quais os dons se manifestam. Tem gente que tem discernimento de espírito sem ver, só sente a impressão. Por exemplo, tem gente que sabe quando o ambiente está pesado, quando tem demônio no ambiente. Ela não vê os demônios, mas ela sente. Uma vez eu entrei num carro e quando eu entrei no carro eu percebi que tinha uma presença maligna dentro do carro. Outra vez na reunião de oração da terça, a gente levantou a caixinha de oração, eu senti que tinha alguém do meu lado. Não era no momento quando eu senti, eu não pensei um anjo. Eu senti que tinha alguém do meu lado. Quando eu senti fisicamente, alguém fisicamente do meu lado, mas não era uma coisa ruim, era boa. E quando terminou, uma irmã veio compartilhar comigo que teve uma visão de um anjo do meu lado. O anjo pegava a caixa de oração e levava a caixa embora. Então, o discernimento de espírito, por isso que o textozinho está plural, espíritos, porque às vezes espíritos nem sempre é o espírito de Deus, às vezes são espíritos demoníacos, às vezes são espíritos, o espírito humano mesmo, alguma coisa da carne. Você discerne que aquilo é uma coisa que é da carne. Agora eu estou insistindo, irmãos, com essa coisa de loucura, porque o movimento pentecostal carismático me dá muita dor de cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça. Eu não sou pastor de profetas. Meu dom é ensino e profético. Então eu tenho muita dor de cabeça com gente que pega as suas impressões subjetivas e começa a julgar o outro. Diz assim: fulano é um adúltero, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano está roubando. A partir não tem prova nenhuma. É só as impressões e visões. A gente não pode fazer isso. Eu estou lendo a biografia de Teresa d'Ávila. A mulher é uma mulher de Deus, uma santidade extraordinária, uma vida de santidade extraordinária. Mas ela está sempre colocando em xeque as experiências espirituais delas extraordinárias. Se vem do Senhor, se vem no Senhor, se não é loucura da cabeça dela, se não é demônio, porque os demônios também podem trazer sugestões, falsificações dos dons, e você não pode. O demônio pode dizer uma coisa a você que não é do Senhor para lhe perturbar, para trazer perturbação a você, para você ficar angustiado, preocupado com uma coisa que não é, um sonho demoníaco, um ataque noturno e coisas do tipo, que podem ser permitidos por razões que a gente não desconhece. Então a gente tem que ter discernimento. Não vá logo achando que você é a Bíblia. Você não é a Bíblia. Quem tem dom de profecia e está me ouvindo aqui, você não é a Bíblia. Infalível, inerrante é só a palavra de Deus. Você erra e você falha. Suas impressões são subjetivas. Infalível e inerrante é a palavra de Deus, ok? Então vamos em frente com relação a isso. Então tem o dom também de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. O dom não é de sabedoria e o dom não é de conhecimento. Repito, todo cristão deve ter discernimento, todo cristão deve ter sabedoria, todo cristão deve buscar o conhecimento do Senhor. O dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são fragmentos de conhecimento e fragmentos de sabedoria que o Senhor dá numa situação. Às vezes você está num beco sem saída, numa enrascada, e o Senhor dá uma palavra de sabedoria. E o que é a palavra de sabedoria que o Senhor dá? É uma saída, né? José estava lá no Egito,
Tinha aquela situação toda, ele tinha o conhecimento do significado do sonho, das 7 pragas, das 7 anos de fome e 7 anos de fartura, mas em seguida Deus dá a ele a palavra de sabedoria, que é o que fazer com os anos de fartura para não passar fome. Então a palavra de sabedoria é uma direção do Senhor para uma situação específica. Normalmente a gente tem muitos profetas que têm palavra de conhecimento, mas não tem palavra de sabedoria. E aí eu digo, é o Espírito de Deus criando interdependência em nós. Às vezes a gente recebe uma revelação, mas a gente é estúpido. Se você recebesse a revelação que Jesus recebeu sobre a mulher samaritana ter 5 maridos e o que agora ela tinha não era dela, talvez fosse você já ia dizer para a mulher: arrependa-se, sua cobra, tá com o marido dos outros, não sei o que lá. Mas Jesus foi sábio. Jesus foi no mais profundo da palavra de sabedoria, no coração dela, e disse assim: mulher, eu tenho uma água para te dar, que se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Em outras palavras, você nunca mais vai precisar estar correndo atrás de homem na tua vida, porque eu sou suficiente para preencher o vazio do teu coração. Tiveste 5, o que agora tens não é o teu, o 6º. Eu sou o 7º marido. Eu sou aquele que vai preencher as carências e as necessidades do teu coração. Isso é palavra de sabedoria. Isso é o que fazer com a revelação, porque a revelação de Deus não vem para destruir ninguém. A gente edifica a igreja, a gente constrói a igreja, a gente não destrói a igreja. Muitas vezes eu, no meu zelo, com meu coração duro, pecador, muitas vezes eu tentei, por uma falsa piedade, uma religiosidade, destruir a obra de Deus no outro, e eu me arrependo disso. Por conta de Deus me dar uma revelação sobre alguém, eu ser muito duro e severo com a pessoa e não pensar em construir o que está no coração da pessoa. Marquinhos está dizendo aí, Vila Nova, o Espírito Santo não revela para envergonhar e expor ninguém, mas para trazer salvação e redenção. É isso. Exatamente isso. A gente quer construir no coração do outro e não destruir a obra de Deus no outro, o que Deus está fazendo no outro. Então a gente tem que ter cuidado. Como é que eu uso? A palavra de sabedoria, uma orientação de sabedoria do Espírito Santo vai ajudar a gente nisso, uma orientação de conhecimento, porque Deus quer construir tanta coisa linda que Deus vai construindo na igreja, e a gente vê pessoas que eram de um jeito, que viviam de uma maneira, e hoje está de uma maneira diferente, porque alguém teve paciência, alguém teve uma palavra de sabedoria, uma orientação, uma palavra de conhecimento. Outros sinais, dons de poder, ou dons de operação, o dom da fé, o dom de operação de milagres e o dom de cura. Note que o termo lá é dons de curar, não é dom de curar. Porque existe uma variedade de dons de curar. Existe cura, tem gente que tem uma unção para cura interior, cura da alma. Tem gente que tem uma unção, um dom para cura do corpo. Vamos dizer, pastora Silvia Rodrigues, ela tem um dom de cura interior. Ela tem um dom de cura interior. Eu acho que eu não estou falando um segredo de família se eu falar aqui que ela não tem um dom muito bom, um dom muito bem desenvolvido de ensino. A impressão que eu tive é que ela não tinha um dom muito desenvolvido de ensino. Eu achava uma coisa assim meio enrolada, todo mundo suportando muito, aqueles slides, aquelas coisas lá para no seminário de vida. Todo mundo só aguentando, não via ela terminar aquilo. Era a impressão que eu tinha. Mas quando ela terminava, que ela começava a orar, note que ela não pedia nem música, para você dizer assim, é o fundo musical que está manipulando. Ela não queria nem música ela queria. Ela saía caminhando sem música, orando, e a gritaria começava no auditório, Deus tocando nas pessoas e curando a alma das pessoas através dela, porque ela tem um dom de cura interior. Ela não tem um dom de mestre, ela tem um dom de cura interior. Pastora Zenete, ela tem um dom de intercessão, ministério de intercessão. Pastor Zenete foi ensinar na reconciliação sobre intercessão. Me desculpem, eu não acho que estou contando um segredo de família, mas me desculpem mesmo. Eu tinha a impressão que ela estava falando coisa com coisa, não tinha sentido, não tinha nexo, não tinha daqui vir para cá, uma lógica, um sentido para onde está indo. Pastor Zenete ensinando sobre intercessão, não rola. Valnice Milhomes, ela tem um dom de ensino, então ela ensina bem sobre intercessão e ela ora bem. Mas ela não tem, pastora Zenete não tinha um dom de ensino. Então o que é que acontece? O ensino era todo atrapalhado, cheio de coisa estranha. Mas quando o pastor Zenete pegou o microfone para orar, o que foi que aconteceu?
um derramar do Espírito Santo sobre a congregação. Por quê? Porque ela tem um dom de intercessão, ela tem um dom de ministrar pela oração, de quebrar as cadeias do diabo, libertar. Então, se a gente se colocasse apenas no lugar que Deus colocou a gente, no corpo de Cristo, a gente funcionaria. Boa parte dos problemas no movimento carismático ou em todos os outros lugares é que as pessoas querem funcionar nos lugares em que Deus não colocou elas. As pessoas querem ser mestres quando não são mestres, e aí fica ensinando heresia. Ou as pessoas que são mestres querem ser profeta, e aí vai... É uma confusão no corpo de Cristo. E a gente precisa aprender a funcionar cada um no seu lugar. Bem faria se a gente realmente funcionasse como o Senhor colocou a gente. E desses dons de poder, os dons de curar, alguns dizem que essa expressão dons de curar não tem só relação com a cura interior, mas também que das curas físicas tem pessoas que são mais usadas por Deus em determinado problema. Tem uma coisa que eu acho interessante, muitos escritores espirituais têm dito que nós somos usados para curar naquilo que a gente foi ferido. Por exemplo, eu tive uma ferida e a gente está sempre em processo de cura na área de paternidade. E Deus sempre me usa para curar outras pessoas nessa área de paternidade. Henry Nouwen chama isso de Jesus de um médico ferido. Pelas feridas de Jesus, diz o texto do profeta Isaías, nós somos sarados, nós somos curados pelo ferimento de Jesus, pelas feridas abertas de Jesus. Então, tem uma música, não lembro de quem é, que diz assim: torne o meu sofrimento em um testemunho. Então, muitas vezes as nossas dores hoje vão servir para curar outro. Romilda estava falando sobre uma pessoa que ela encontrou que veio da religião de onde ela veio, e ela pôde ajudar essa pessoa. Veja como é que o Espírito Santo de Deus vai colocando a gente no corpo e ajustando a gente de acordo com esses lugares. Então, existem pessoas que lutaram contra o câncer e que venceram nessa luta, que elas acabam tendo uma unção muito especial nessa área de cura, sabe? Porque você sabe onde dói, naquilo que lhe feriu. Você tem mais compaixão das pessoas. E a chave da cura é a compaixão. A Bíblia tem um texto tão lindo da Bíblia que diz assim: e Jesus, movido de íntima compaixão, curou a todos. Curou a todos. Porque quando você tem compaixão do doente, quando você procura o enfermo, não é porque você quer aparecer, mas porque você tem compaixão, amor àquela vida, Deus lhe usa. Porque se você ficar pedindo os dons, Senhor, eu queria tanto ter dons de curar, mas para que tu quer dons de curar? Para ser visto pelos outros, para ser louvado pelos outros, para ser visto pelos outros como pessoas importantes, Deus não vai te usar. Agora, se é compaixão pelo outro, Deus usa. Eu lembro de um irmão, John Lake, na África do Sul, eu li sobre isso, que ele pegou uma mulher com câncer e era uma coisa assim, tipo como fosse um lúpus. A mulher toda destruída pela doença, e quando ele viu aquela mulher na dor, sofrendo, desenganada, a compaixão de Deus tomou ele de uma forma que ele agarrou ela, ele envolveu ela, e o poder de Deus fluiu dele para ela, que ela foi curada totalmente pela manifestação da compaixão do Senhor. Tem uma série que Ivan me recomendou assistir, Ivan Yuli, que terminei, estou esperando a segunda temporada, The Chosen, Os Escolhidos. E tem um episódio que é chamado de compaixão, que é sobre cura, né? Quando Jesus cura o leproso, Jesus, movido de compaixão, toca naquele homem que ninguém poderia tocar nele. Ninguém queria tocar naquela pessoa. Então, essa coisa do tocar, impor as mãos, você pegar o enfermo, e movido pelo Espírito Santo, é diferente, minha gente. É tão diferente orar, quando você ora sentindo a dor da pessoa, e orar como se fosse assim: ore por mim. Quando você sofreu aquilo que a pessoa está sofrendo, quando você já teve um filho doente e você sabe o que é ter um filho doente, você ora de maneira diferente. Então os dons de cura normalmente são abertos aí na nossa ferida, e muitas vezes tem pessoas que têm mais sucesso com um tipo de enfermidade e outros com um tipo de enfermidade até física mesmo. Eu noto uma curiosidade. E aqui eu vou falar isso porque aconteceu. Eu tenho receio que quando eu falo isso, as pessoas entendem isso tão literalmente que acabam trazendo problema renal para mim. Eu já vi muitas curas, já orei por cura e vi muitas curas de problema renal. Eu não sei porquê, mas muita gente com problema de rim, quando eu oro, problema de pedra, ou coisa de dor assim, eu vejo muita cura.
Eu vejo muita cura nessa área. Então são dons dessa área. Então tem também o dons de curar, operação de milagres, que é diferente dos dons de curar. A operação de milagre diz respeito à mudança nas regras das forças da natureza, das forças naturais. Por exemplo, transformar água em vinho, multiplicar pães, andar sobre as águas, ressuscitar os mortos. Né? Ressuscitar os mortos. E o dom da fé. Esse dom da fé de Coríntios 12 não é a fé para a salvação. Existem vários tipos de fé na Bíblia. Fé para a salvação, aquela pela graça sois salvo por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é esse dom espiritual. Fé que está lá em Gálatas 2:22, fruto do Espírito é fidelidade, na verdade. É ser fiel. É um outro tipo de fé. Essa fé que está aqui manifesta, ela é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que não é uma fé, a fé sua, aquela medida da fé que você tem, porque todos nós temos fé. Todo aquele que nasceu de novo tem fé, porque Deus repartiu uma medida da fé para cada um, então você tem fé. Existe uma manifestação em nós, do Espírito, que é sobrenatural, você crê de maneira sobrenatural. Vem de repente a você uma convicção de que Deus vai fazer. Isso não é só para cura não, para provisão, para qualquer outra coisa. Você é tomado de uma convicção de que Deus vai fazer. Você tem certeza, você não tem dúvida que Deus vai fazer. E não é natural, é sobrenatural. Não tem uma explicação. Você sabe que Deus vai fazer. E isso, por isso que a palavra de Deus diz assim, que se você vai profetizar, você deve profetizar conforme a medida da fé. Porque quanto mais a fé da gente cresce, mais a gente é ousado na palavra profética. Tem coisas que a gente diz na palavra profética que a gente é tímido em dizer, porque a fé da gente é pequena. Mas tem coisas que a gente é tomado pelo Espírito Santo, que a gente fala, depois a gente fala, meu Deus, o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Mas a gente fala por causa da fé. Por isso que é bom. Como é que a gente cresce a nossa fé? Aqui, ó. Ah, eu tenho uma fé tão pequena, Senhor, aumenta a minha fé. E não lê a Bíblia, não vai aumentar a fé nunca. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é alimentada pela palavra. Você tem que conhecer a palavra, conhecer o Senhor revelado na palavra. À medida que você vai conhecendo o Senhor na palavra, sua fé vai aumentando, sua fé vai crescendo, sua fé vai crescendo. Fé é o quê? Confiança em Deus. Então essa fé ela vem pela palavra de Deus. Mas essa fé que eu estou falando de dom sobrenatural, ela se manifesta, não é sua, não é a medida dessa sua fé natural que cresce no conhecimento do Senhor e da palavra, ela é sobrenatural, ela vem. Eu costumo dizer que se o Senhor mandasse eu ressuscitar um morto, eu já vi muita gente orar para Deus ressuscitar, já ouvi falar, né, de gente que orou para Deus ressuscitar um morto. Eu nunca vi uma ressurreição de morto. Já vi assim, milagres extraordinários, tipo meu pai, o médico dá 3 dias de vida a ele por causa daquela situação que colocaram alimento dentro da veia dele no hospital, o erro. E o médico dá 3 dias de vida, meu pai com o rim parado, e 3 dias depois meu pai voltar, né, a funcionar debaixo de uma palavra profética de alguém que disse, vai e volta, diz Ezequias, não morrerás, mas viverás, ao 3º dia subirás à casa do Senhor. No 3º dia o rim voltou. E meu pai ficou vivo ainda mais um tempão. Acho que 5 anos ou 6 anos, 6 anos meu pai ficou vivo depois de tudo que aconteceu. Mas eu nunca vi uma ressurreição, um morto ressuscitar, como Jesus ressuscitou Lázaro, como Jesus ressuscitou Talita, como Jesus ressuscitou o filho da viúva. E antes que você diga assim, uma ressurreição é um milagre que só Jesus poderia fazer. Não, não é verdade. Uma ressurreição não é um milagre que só Jesus poderia fazer. Os apóstolos operaram esse tipo de milagre. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras ainda maiores fará. A gente quanto a fé está muito relacionada à operação desses dons. Porque a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Não diz que ele não quis, diz que ele não pôde porque o povo era incrédulo. Então no Novo Testamento, Pedro ressuscita Dorcas. Já ouviu falar na ressurreição de Dorcas, que era uma viúva, que fazia muitas obras, ela morreu e Pedro ressuscita ela. Pedro imita igualmente Jesus quando faz Talita. Ele manda todo mundo sair, ele fica com ela sozinha. Primeiro ele ora a Deus. Por que é que Pedro primeiro ora a Deus antes de dar o comando da ressurreição? Gente, lê a Bíblia e vá aprendendo como é que os apóstolos faziam as coisas na Bíblia. Você tem que ir lá lendo a Bíblia e entendendo como é que os apóstolos fazem.
como é que Jesus fazia e começar a imitar o que é que eles faziam. Então, assim, Pedro orou, dobrou os joelhos e orou. Depois que ele orou, ele deu o comando: levanta-te. Por quê? Não é assim chegar e eu vou ressuscitar um morto, eu vou curar fulano, eu vou fazer não sei o quê. Não é assim. Os dons são do Espírito Santo. Eu tenho que orar e aí o Espírito Santo vai me dar a orientação de como fazer. Se for um caso de ressurreição, o Espírito Santo vai dizer: dá o comando agora, e vai vir o dom da fé. E aí você dá o comando. Dá o comando da cura, libera a cura, expulsa o demônio. Você vê Paulo em Atos 16, todo dia o demônio ia atrás de Paulo. Paulo, tu és verdadeiramente um servo de Deus. Paulo, tu és verdadeiramente servo de Deus. Leia a Bíblia que você vai ver esses detalhes. Paulo expulsou o demônio nos outros dias? Não. Nenhum dos dias Paulo foi lá e disse: sai dela. Não. Um dia o Espírito de Deus se moveu em Paulo, agitou Paulo, e aí Paulo expulsou o demônio. Porque Paulo era alguém que exercia o ministério na dependência do Espírito Santo. Eu só posso dar um comando de cura, eu só posso dar um comando de libertação, eu só posso dar um comando de ressurreição na agenda do Espírito, porque aí ele se responsabiliza pelo que ele está mandando fazer. Muita gente passa vergonha porque quer fórmula e não quer caminhar com o Espírito, e com o Espírito Santo é relacionamento. E com o Espírito Santo não é fórmula. Aí passa vergonha. Fica dando comando de cura, comando de ressurreição, comando disso, daquilo, sem ser movido pelo Espírito Santo, apenas por fórmula, e quebra a cara. Porque a gente só deve fazer as coisas quando o Espírito Santo manda. Porque quando ele manda, ele se responsabiliza. Quando ele se move, ele se responsabiliza. E aí também essas quantidades de milagres e tudo está na agenda do Espírito Santo. Na década de 40, houve um avivamento de cura nos Estados Unidos, nas tendas, até a década de 50, que Bob Mumford disse assim: se eu espirrasse, as pessoas eram curadas. Aí depois ele conta: eu estou na década de 80, as curas não eram mais como na década de 40, e eu acredito que existe uma agenda de Deus, um mover de Deus para essas coisas, com mais intensidade ou menos intensidade. Eu ainda continuo vendo curas, ele diz, mas não com a mesma intensidade da década de 40, onde existia um mover, uma agenda soberana do Espírito Santo sobre isso. Então a gente precisa ouvir o Espírito Santo. A gente prefere regras, a gente prefere manuais proféticos, manuais de como curar os enfermos, manuais de como... É claro que isso é bom, isso orienta a gente, mas os dons são do Espírito, como a gente leu em Coríntios. Quem tiver dificuldade, leia 1 Coríntios 12, o versículo 11, memorize até entrar no seu espírito. O Espírito Santo distribui essas coisas como lhe apraz, como ele quer. Não é como você quer, não é como eu quero. Como ele quer, ele distribui essas manifestações. E aí eu sempre digo brincando, eu queria ter a voz se Deus mandasse eu ressuscitar alguém, orar pela ressurreição de alguém, eu queria que ele me falasse na voz de Cid Moreira, audível, e dissesse assim: Condes, mande fulano levantar. E saísse me levando assim, levando o meu corpo, e fosse lá e falasse para o morto. Porque eu tenho o maior medo de passar... minha fé ainda não cresceu a esse nível. Eu tenho o maior medo de passar vergonha. Então é isso, minha gente. A gente está encerrando o cenáculo de hoje. Eu não sei quanto tempo ainda falta para a live, não tenho nem ideia. O tempo voou. Não é que o tempo está acabando, é que realmente parou mesmo. Atos capítulo 2, versículo 42... Dessas marcas de perseverança diz que muitos sinais e prodígios eram operados por meio dos apóstolos, e a verdadeira igreja apostólica é essa igreja que caminha no meio dos dons espirituais, dos carismas do Espírito Santo. Ed René Kivitz costuma dizer que toda igreja cristã é carismática. Não existe igreja cristã sem ser carismática, porque toda igreja cristã ela vive dos dons e das manifestações do Espírito Santo. Mais tarde, hoje à noite, a gente tem live do Seminário de Vida no Espírito Santo, igrejinha, no canal da IACB, com o reverendo Ivan Rocha, homem do fogo, meu irmão, meu amigo, companheiro do ministério, e a equipe dirigente do Seminário de Vida que vai estar lá liberando oração, palavras proféticas. Sexta-feira eu estou com o Ministério de Casais da Igreja, e domingo vamos celebrar Pentecostes todos juntos, com o Ivan lá também no culto, abençoando a cada um de nós. Que quando isso terminar, quando essa quarentena terminar, que a gente saia todo mundo no fogo do mover do Espírito Santo, pronto para aquilo que Deus quer fazer nesses últimos dias, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu quiseres, na hora que tu quiseres, para a glória do teu nome. Amém. Vou lá para salvar a live.